Então se liga, galera, vamos para mais um dia de conteúdo e hoje é para a galera do segundo ano, certo? Como prometido, a gente vai falar hoje sobre termometria, beleza? Então se liga. Termometria pra gente, deixa eu só quebrar a palavra aqui para facilitar. Metria vem de medida e termo vem de temperatura. Então medida da temperatura. E hoje a gente vai ver essas medidas em algumas escalas termométricas conhecidas, tá? Quais são elas? As primeiras é justamente a escala Celsius e a escala Fahrenheit, tá? Essas duas escalas são conhecidas por vocês pelo seguinte: a escala Celsius é a que nós mais usamos, certo? E a gente tem pontos importantes nessas duas escalas. Quais são esses pontos? Primeiramente, o ponto de fusão. Para a escala Celsius, a água vai entrar no seu ponto de fusão, beleza? Quando a gente tiver uma temperatura de 0 graus Celsius, beleza? Já para a escala Fahrenheit, essa temperatura de fusão vai valer 32 graus Fahrenheit. E o outro ponto importante é a temperatura de ebulição da água. Para a escala Celsius, vale 100 graus Celsius. Para a escala Fahrenheit, equivale a 212 graus Fahrenheit. Beleza? Já a nossa terceira escala conhecida é a escala Kelvin. E a escala Kelvin tem uma particularidade. Porque, vê só, na escala Kelvin nós não possuímos temperaturas negativas. Isso não existe, tá? Na escala Kelvin. Na escala Kelvin a gente tem uma coisinha chamada de zero absoluto. E esse zero absoluto faz com que justamente nós não tenhamos essas temperaturas negativas, certo? Então se liga. O zero absoluto é a menor temperatura possível, certo? Que nós conseguimos chegar. Ela vale aproximadamente menos 273 graus Celsius, certo? Como assim aproximadamente? Na verdade, o valor dela vale menos 273,15, tá? Mas para facilitarmos nossos cálculos, a gente vai estar trabalhando com menos 273 graus, beleza? Então se liga aqui nessas escalas. Eu trouxe a relação entre as três, então vê só. O zero absoluto equivale à menor temperatura e ela está valendo justamente menos 273 graus Celsius. E para a escala Fahrenheit equivale a menos 459 graus Fahrenheit, certo? Aí, ó, esse númerozinho aqui quebrado, você vai desconsiderar. Fechado? Aí, vê só, qual a relação entre as três escalas? Essa daqui, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Essa é a forma mais reduzida. E como é que a gente consegue chegar aqui? Através do teorema de Thales. Beleza? Que fala o seguinte, que a gente tem a relação quando nós temos retas paralelas cortadas por transversais, certo? E essa mesma transversal nos dá essa relação. Da seguinte, a parte pelo todo. E a gente consegue chegar nessa formulazinha, certo? Eu vou estar trabalhando para mostrar para vocês como é que funciona. Qualquer um pode criar sua própria escala, basta fixar pontos. E que pontos são esses? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, vê só, eu trouxe aqui um exemplozinho para a gente estar trabalhando. Se liga. Imagina que eu, professor Eduardo, tio Dudu, estou aqui com vocês e quero determinar que meu ponto de fusão da minha escala vai ser de 20 graus Celsius. E que o ponto de ebulição da minha escala vai equivaler a 80 graus Celsius. Beleza? No caso, graus D, né? Como a escala é minha, eu vou estar mudando aqui de escala Celsius para graus D. Então, vê só. Pela relação da escala Celsius, tu tem que o seguinte. Tu tem um termômetro, beleza?
Ficou um pouquinho troncho, mas tem nada não. O outro vai ficar certinho. Tu tem um termômetro na escala Celsius, graduado na escala Celsius, e outro na escala D, que é a minha. Para a temperatura de fusão, eu disse que na minha era 20. Na escala Celsius, vocês sabem que é 0. Para a temperatura de ebulição, na escala Celsius, vocês sabem que é 100. Na minha vai ser 80. Beleza? Então, utilizando o teorema de Thales, utilizando aqui a parte pelo todo, eu vou ter a temperatura na escala Celsius sobre 100 igual a minha temperatura na escala D menos 20 sobre 80 menos 20. Beleza? Isso daqui me dá a resposta de 60. Quando eu simplificar com esse 100 aqui, por ser uma igualdade, eu vou ter 3 e aqui 5. Então, essa minha escala, vou utilizar dessa mesma igualdade que a gente fez aqui, tá? Então, vai ficar TC sobre 5 igual a TD, que é a minha temperatura, menos 20 sobre 3. Assim, eu consegui utilizar de uma escala que já existe, certo? Que é a escala em graus Celsius, e a escala em graus D, que foi a escala criada por mim, beleza? Assim, eu trouxe uma questãozinha para a gente poder desenvolver. Então, vê só. Essa é uma questãozinha da Mackenzie, beleza? Que ela trouxe justamente o problema que a gente teve lá no Ninho do Urubu, com os meninos do Flamengo, certo? Da base do Flamengo. Pra gente, o que é que vai ser interessante? Pra gente não tá... pra gente utilizar menos tempo aqui no vídeo, tá? Então, vê só. Ele te fala o seguinte. Essa temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit, valendo seu dobro adicionado de 14 unidades. O que isso quer dizer? Que se eu pegar a minha temperatura aqui, ó, a minha temperatura na minha escala Celsius, eu tenho que o dobro dessa minha temperatura adicionado de 14 é a quantidade que eu vou ter na minha escala Fahrenheit, beleza? Só que a questão, ela tá te pedindo o valor absoluto. Se é valor absoluto, é na temperatura Kelvin. Então, primeiramente, eu vou descobrir essa minha temperatura ou na escala Celsius ou na escala Fahrenheit. Já vou adiantar aqui para vocês. Eu vou querer ela na escala Celsius, certo? Por quê? Porque depois, para eu obter aqui na minha temperatura Kelvin, fica mais fácil. Porque a temperatura Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273, beleza? Aí, vê só. Tu sabe o seguinte, que essa temperatura que tu usou entre a escala Celsius e entre a escala Fahrenheit, tu tem a seguinte igualdade. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Só que prestem muita atenção. No local de TF, eu vou jogar isso aqui, ó. O dado que a questão me deu, beleza? Então, vou jogar 2TC mais 14. Eu vou jogar tudo isso aqui, ó. Beleza? Então, vou continuar. TC sobre 5 é igual a... No local do TF vai ficar 2TC mais 14 menos 32 sobre 9. Beleza? Você sabe resolver isso meio pelos extremos lá, como a tia do fundamental te ensinou, tá? Então, aqui, ó, meio pelos extremos. Aí, tu tem o seguinte. Quando tu vai fazer meio pelos extremos, tu vai ter que multiplicar o 5 por tudo isso que tá aqui em cima, tá? Mas eu vou facilitar a tua vida. 5 vezes 2TC vai ficar 10TC. 14 menos 32 dá menos 18. 5 vezes menos 18 me dá menos 90. Igual a 9 vezes TC, tá me dando 9TC. E isso daqui vem para cá negativo e isso daqui vem para cá positivo, beleza? Então, vai ficar 10TC menos 9TC, sobrou TC, igual a 90 graus Celsius. Então, eu sei que essa temperatura na escala Fahrenheit
equivaleu a 90 graus na escala Celsius, beleza? Consequentemente, tu vai pegar essa temperatura aqui agora, ó. Essa temperatura que tu achou, 90 graus Celsius, e vai jogar aqui no local de TC para descobrir tua temperatura na escala Kelvin, beleza? Então, bora continuar a resolver a questão. Vou dar aqui uma canetinha roxa. Ficou TK igual a temperatura na escala Celsius, que a gente já viu que é 90 mais 273. Quando tu faz essa soma, tu chega na temperatura Kelvin igual a 363 Kelvin. Não tem grau, tá? A temperatura Kelvin não tem grau Kelvin. Se chama somente 363 Kelvin, certo? Gabarito letra D. E assim a gente encerra mais um dia de conteúdo, beleza? Muito obrigado!